Obrigada, Sérgio. Bom, quero também cumprimentar meus colegas aqui de cadeiras, cumprimentar a plateia, na pessoa do presidente Fernando Henrique, dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui, num dia como esse, num momento como esse que o Brasil está passando, e uma oportunidade que eu tenho, como membro do Ministério Público Federal, discutir esse tema, que a minha instituição está na vitrine, exposta, em atuação, sendo discutida, sendo criticada, sendo elogiada. Então, esses espaços muito privilegiados são absolutamente importantes para a gente. Mas eu também quero dizer que eu estou aqui, eu tenho uma situação peculiar, porque eu tenho 24 anos de Ministério Público Federal, sempre na área criminal. Poderia estar agora um pouco mais tranquila, e optei por me juntar à equipe da Lava Jato no Rio de Janeiro, justamente porque achei que não fazia muito sentido, depois de 24 anos atuando na área criminal, no momento em que essa atuação alcança um patamar como alcançou agora, e eu ficar de fora. Não consegui ficar de fora. Então, mas, ao mesmo tempo, eu também tenho a minha vida acadêmica. Eu sou professora da FGV também, Direito Rio de Janeiro, sou professora de Direito Penal e de Direito Eleitoral. Eu brincava justamente isso, porque eu dava 2 disciplinas, e isso não pega muito bem na faculdade, né? Nas academias, dá 2 disciplinas diferentes. Eu falava assim, um dia elas vão se encontrar. E elas, realmente, nesse momento, hoje eu estou super confortável. Está vendo? Eu falei que tinha a ver uma coisa com a outra, né? E, bom, é engraçado, mas não é, né? Isso é muito triste. Bom, e o que é que eu pensei, o que é que eu refleti para conversar, para dar esse início agora, e aí me ajudam os meus colegas aqui de debate hoje. Eu pensei, o que é que eu vou falar sobre o que é a Lava Jato? Aí eu comecei a pensar em coisas que a Lava Jato não é e que as pessoas acham que ela pode vir a ser. Bom, para mim, a Lava Jato, ela não é revolucionária. Eu acho que alguns dos meus colegas já deixaram isso bem claro. Não é revolucionária no sentido de ter caído do céu para mudar, de repente, uma situação. Ela, na verdade, ela é fruto de processo histórico mesmo, né? Não só desse fruto da institucionalidade, da legislação que foi sendo produzida ao longo dessas últimas décadas, né? Década de 90, especificamente, e depois, agora, com a lei da leniência, com a lei das organizações criminosas. Mas eu também enxergo, daí de dentro, a evolução, o processo histórico dentro da instituição do Ministério Público, e também com relação ao judiciário. Nós tivemos, na verdade, que esperar que essa legislação entrasse na corrente sanguínea do país, que essas instituições, mas que nós também, internamente, pudéssemos evoluir. E isso, às vezes, é uma questão geracional. Nós tivemos que esperar que essas gerações entrassem, com outros influxos, com outras visões, tanto dentro do Ministério Público, como também dentro do Poder Judiciário. Porque não adiantava a gente ter uma legislação ultramoderna, que vinha com, na verdade, uma cabeça de um bacharelismo ainda arcaico, anacrônico, e então a gente viu isso não funcionar. A gente tinha uma máquina, a gente tinha um instrumento, e a coisa não funcionava. Então, eu sempre uso essa expressão. É como se eu tivesse um aplicativo muito moderno, tendo que fazer ele funcionar num telefone bem antigo, né? Não era um smartphone. É isso, na verdade, que a gente sentiu durante muito tempo. Eu, particularmente, senti, porque sou uma colecionadora de fracassos ao longo da minha carreira, né? De coisas que a gente fez, que a gente tentou fazer e que esbarrou e não conseguiu chegar, né? Por causa dessas questões estruturais mesmo da nossa legislação processual, que é muito anacrônica e tudo mais. Então, eu enxergo que o próprio Ministério Público também teve que avançar. Nós, hoje, trabalhamos de uma outra forma, tivemos que aprender a trabalhar de uma outra forma. Então, eu enxergo uma sucessão também de
tentativas que fizemos e que não deram certo, e que foram criando, na verdade, algumas vacinas institucionais. Nós fomos aprendendo com os nossos erros, fomos aprendendo com os nossos fracassos. Isso não dá certo, fazer dessa forma não dá. Então, há uma confluência, sim, de alguns fatores, né, de leis importantes muito recentes e que coincidem com um momento de maturação interna da instituição e que permite, então, que essas coisas aconteçam. Então, nesse ponto é que eu digo que ela não caiu do céu. A Lava Jato é um fruto, sim, desse processo histórico do país todo e dentro da própria instituição e também do Poder Judiciário. Eu acho que a Lava Jato ela traz êxitos importantes, ela é exitosa, eu já posso afirmar isso, porque ela trouxe, sim, avanços muito importantes. E avanços no sentido do diagnóstico que se faz hoje do processo político brasileiro, porque eu acho que o que a Lava Jato hoje mostrou é justamente isso, a ocupação, né, do processo político, da discussão política, do processo eleitoral brasileiro, cooptado, na verdade, pelo crime, em grande parcela. Então, eu acho que esse é o diagnóstico que ela faz, e isso é um avanço, porque obriga a gente a olhar de frente, obriga a gente a discutir isso, e obriga-nos a pensar em saídas, pensar em soluções. Ela é uma operação inédita. Eu estou usando a palavra operação, mas era uma das coisas que eu ia dizer que a Lava Jato não é mais. A Lava Jato não é mais uma operação, né? A Lava Jato hoje é uma marca, né? A Lava Jato é uma marca, é uma nova forma de atuação. Ela começou como uma operação em Curitiba, mas ela hoje é um novo padrão de enfrentamento desse tipo de criminalidade, tanto que ela está sendo exportada, entre aspas, para outros estados. Rio de Janeiro, na verdade, é herdeiro dessa nova dinâmica. Nós não temos mais nada a ver com Curitiba, nós trabalhamos com outra frente, mas nós trabalhamos dentro de um mesmo ritmo. O que é? Um novo padrão de enfrentamento. Esse padrão de enfrentamento, na verdade, lida com o quê? Trabalho em equipe, né? Ninguém faz operação sozinho, o trabalho é sempre em equipe. As equipes não são mais horizontais, primeira instância e a segunda instância fica para depois. O trabalho é integrado verticalmente. Então, nós trabalhamos desde o primeiro grau até Brasília, Rio de Janeiro, nas duas instâncias, e Brasília o tempo todo ligados, até porque isso era importante por causa do nosso desenho institucional. A gente tem um instituto no Brasil do habeas corpus que é extremamente largo, ampliado, nós temos uma jurisprudência muito franca de habeas corpus, e isso era um dos problemas que a gente tinha. Então, eu preciso que o meu colega lá no Supremo, que o meu colega lá no STJ esteja preparado para enfrentar a discussão da prisão preventiva ao mesmo tempo que ela é decretada aqui. Eu preciso subsidiá-lo, eu preciso acompanhar. Isso nunca tinha sido feito, por incrível que pareça. Então, hoje a gente funciona dessa forma. Então, essa é uma marca da Lava Jato, a integração vertical, o uso da tecnologia em grande escala para a investigação, o trabalho integrado com outras instituições, Polícia Federal, Receita, CGU, e outras instituições trabalhando de forma integrada, o que também é diferente. Já tinha acontecido, mas não com esse padrão. Hoje é um modelão que acabou se consolidando como forma de atuação. Bom, com relação às críticas que a gente escutou aqui, que talvez seja o bom da gente discutir. Sobre a condução coercitiva, eu poderia falar aqui amplamente. A condução coercitiva nasce, na verdade, isso é uma grande injustiça que se faz com a condução coercitiva, nasce, na verdade, para a gente diminuir o gravame da prisão temporária. A prisão temporária é uma modalidade de prisão que existe na legislação brasileira há bastante tempo, em que você prende a pessoa para poder produzir a prova. E a gente chega a determinadas situações em que não é necessário prender, basta, na verdade, uma condução por algumas horas. Então, a condução coercitiva é ao menos em relação à prisão temporária e, na verdade, acabou criando esse alvoroço muito grande, até por causa da notoriedade de alguns conduzidos. Com relação à prisão preventiva, eu também vou discordar da colega, porque é uma injustiça aliar a prisão preventiva hoje à delação premiada, porque nós temos o número de delatores presos preventivamente é muito reduzido em relação a toda a colaboração, o grande número de colaboradores que a gente teve durante toda essa operação.
O que existe, sim, na colaboração premiada é um medo da prisão, mas não medo da prisão preventiva, mas a ideia é justamente essa. A ideia é justamente que o colaborador só vai se sentir estimulado a entregar porque ele tem medo da pena. Essa é a ideia fundamental, né? A ideia fundamental do direito penal, discutida, debatida sobre os fundamentos da pena, mas é isso, é na essência, mas não a prisão preventiva especificamente. Agora, acontece, sim, com a Lava Jato, é obrigar, na verdade, o judiciário, a comunidade jurídica, a fazer a atualização dos institutos. Então, toda a jurisprudência que nós tínhamos construído até agora sobre prisão preventiva, que era uma jurisprudência formada em cima de um direito penal de segurança pública, de criminalidade de rua, ter que ser, na verdade, modernizado, atualizado para o enfrentamento de uma outra espécie de criminalidade. E aí o conceito de ordem pública que vigora para o ladrão da rua tem que ser completamente diferente de ordem pública quando a gente está falando em criminalidade econômica. Então, estamos aí dispostos ao debate.